Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está tendo acesso a esse vídeo, mas logo de cara eu já vou pedir para você colocar aqui a sua curtida, deixe seu comentário se você concorda ou não com a minha opinião. Esse talvez vai ser o vídeo mais polêmico de todos. Eu nunca tive coragem de postar um vídeo assim, mas chegou a hora. Nesse momento eu vou ter que falar qual é a verdade sobre a Igreja Católica. Então o título desse vídeo é Renascer em Cristo, o lado luz e o lado sombra da Igreja Católica. E eu tô aqui para falar para vocês que eu fui batizada na Igreja Católica, tive a primeira Eucaristia, fiz a Crisma, adoro a Igreja Católica em alguns pontos, os pontos que eu concordo com ela. Sonho um dia em, se Deus quiser, casar na Igreja Católica. Não tenho assim nada contra quem vai na Igreja Católica, muito pelo contrário. Mas a minha crítica aqui é de uma pessoa que é cientista, que estuda e que averigua, que está atrás de uma verdade, que está buscando a verdade. E ao longo de todos esses estudos que eu tenho feito na minha vida e de tantas evidências que eu tenho tido certezas no meu coração através de intuições e contatos com os seres de luz, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente do que a sociedade tem tido até então. Então, a Igreja Católica, como ela é muito antiga, né, ela acaba tendo uma influência muito grande sobre a nossa sociedade. Se vocês fizerem uma pesquisa, a maioria das pessoas se dizem católicas, mas a Igreja Católica tem perdido muito espaço para outras religiões. E o que eu tenho para falar para vocês são os pontos que eu não concordo com a Igreja Católica. Como ela nos vestiu de culpa para a gente comprar uma coisa que na verdade não é nossa. Então vamos lá. A Igreja Católica nos diz que Mestre Jesus morreu para nos salvar. Diz que Ele fez isso para nos livrar dos nossos pecados e de que adiantou, né? Nós continuamos pecadores. E aí eu te pergunto, uma criancinha que acabou de nascer, um recém-nascido, que culpa ele tem de Cristo ter morrido naquela época, naquela situação, entendem? Então, a Igreja Católica usou disso para nos vestir de culpa, para nos sentirmos culpados. E para mim essa não é a função de uma religião. Religião vem de religare, de reconexão, uma forma, um caminho que você escolhe para se reconectar a Deus. E para mim, isso foge completamente do objetivo de uma religião, nos fazer sentirmos culpados. A culpa é um sentimento de baixíssima vibração, como eu já expliquei para vocês diversas vezes. E o que a gente mais tem que fazer na nossa vida é se livrar da culpa. E cada vez que tem uma missa, é reforçado a culpa nossa naquela missa. Cada vez que tem a Páscoa, todos os rituais de Páscoa são para reforçar a culpa na gente, né? Então é feita toda uma procissão na Sexta-feira Santa, é todo aquele sacrifício de fazer a quarentena, de não comer carne. E por que quando ele nasce, na data do nascimento de Jesus, por que não é feita uma procissão? Por que não é tão forte igual quando é a Páscoa? Então, será que a gente não está olhando mais para Cristo sobre a morte dele do que sobre a vida dele? Por que a gente usa tanto o crucifixo? Eu mesma tenho aqui uma tatuagem, vou mostrar para vocês, a cruz. E depois que eu fiz essa tatuagem, eu me aprofundei mais nos estudos. Eu já tenho essa tatuagem já faz uns 2 anos, eu acho. E só depois que eu comecei a
pesquisar, a meditar sobre isso e a pensar, se ele tivesse morrido de outra forma, vamos supor que ele tivesse morrido por guilhotina, por uma cadeira de choque elétrico, por uma arma de fogo, será que a gente tatuaria a forma como ele foi morto? Será que a gente teria espalhado nas nossas casas o símbolo que matou ele? Será que não é muito melhor a gente lembrar dele, da forma como ele viveu, do que ele pregou, da bondade, do amor incondicional dele, do que a gente lembrar dele pela morte dele? Será que faz sentido isso? A gente usa tanto a cruz, que foi a forma como ele morreu em todos os lugares, como símbolo dele, como símbolo de proteção, até inclusive a gente usa a cruz. Então eu acho que a gente tem uma visão equivocada sobre a vida dele, sobre a morte dele, sobre como a gente tem conduzido a nossa vida até hoje. Tudo com base numa culpa. Então eu discordo de que ele morreu para nos salvar. Até porque a gente continua pecadores. A gente não está salvo de pecados. A gente continua cometendo pecados dia a dia. Então, qual foi a função, a finalidade dele ter morrido daquela forma? Eu não sei, mas eu discordo. Outro ponto é sobre a Bíblia. Tem muitos pontos da Bíblia que eu amo de paixão. Os Salmos de 90 a 94, a 97, eu uso muito. Vários pontos que eu uso na minha vida. Eu adoro a Bíblia, eu uso ela como base dos meus estudos. Mas como tudo, a gente tem que saber filtrar. Porque como um livro escrito muito depois da morte dele, e a gente nem sabe realmente por quem foi escrito. Diz que foi feito um compilado de dados. Ou seja, foi de geração em geração sendo contada uma história. E qual a chance dessa história ser fidedigna, ser verídica? Realmente está ali contada exatamente como foi. Eu acho que a essência, a intenção de muitos pontos da Bíblia, eles são assim, passados realmente como foi a intenção do que Cristo quis passar. Mas alguns pontos não fazem sentido. Por exemplo, o sacrifício de animais. Existem vários pontos que dão muitas interpretações e cada um pode ter interpretado da sua forma. A Bíblia protestantista e a Bíblia que se usa na Igreja Católica, ela é diferente. Tem livros que são usados na Bíblia dos evangélicos que são a mais do que os livros que estão na Bíblia usada na Igreja Católica. Para vocês verem como é confuso e como que essa história pode ter chegado até hoje sem ter sido aumentada, sem ter sido inventada, entendem? Então, tá na hora da gente ser cientista, da gente ter uma visão crítica sobre no que eu acredito, o que dali é verdade, o que dali dá para eu colocar na minha vida. Nem tudo eu acho que está escrito como realmente foi. Muita coisa foi contada a favor de gente que tinha uma alta chefia dentro da Igreja Católica e realmente a gente sabe, tiveram 3 padres que pegaram, não, isso aqui vai para a Bíblia, isso aqui não vai, não, isso aqui serve, isso aqui não serve. Eles até escolheram o que iria ser colocado na Bíblia. Ela é um compilado de dados e alguns dados foram ocultados.
como por exemplo o Evangelho de Tomé, o Apócrifo de Tomé. Existem outros também que não estão na Bíblia. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo. E eu aprendo muito com o Evangelho de Tomé. Até deixo essa dica para vocês. Se vocês puderem ler, estudar o Evangelho de Tomé, ele é sensacional. Ele dá várias dicas até de lei da atração. Agora, por que não foi colocado isso na Bíblia? Será que a Igreja Católica, será que era benéfico para ela que a gente soubesse que nós temos a centelha divina dentro da gente, que a gente pode criar a nossa realidade? Será que era benéfico naquela época os cristãos saberem que eles tinham poder de criar a realidade deles? Ou a Igreja Católica queria que todo mundo obedecesse, que todo mundo sentisse culpa, que todo mundo doasse o dízimo, como era naquela época? Tudo isso para quê? Para continuar com a cultura da culpa. Por que na Igreja Católica a mulher que se divorciou, ela não pode mais fazer a Eucaristia, comungar, que é receber a hóstia? E se não foi ela quem errou no casamento, quem traiu? Por que ela tem que fazer uma coisa diferente das mulheres que são solteiras ou que ainda estão casadas? Outra coisa é o batismo. Diz que enquanto você não batiza a criança, que ela não é apresentada para Deus. Tá, mas aí eu te pergunto, se a criança já nasceu, se ela tá aqui, quem foi que enviou ela? Então existem coisas que não fazem sentido. Você acha que Deus já não conhece essa criança recém-nascida, que ainda não foi batizada? Então existe uma cultura que beneficiava pelo menos naquela época, as grandes chefias da Igreja Católica. E ao invés da Igreja Católica se atualizar, ela continuou, ela não se atualizou. E é por isso que ela perde tantos fiéis. A mesma questão eu falo sobre as pessoas que são gays, que são homossexuais. Eu não vejo ir na Igreja Católica, de jeito nenhum, eu nunca vi. Então eu acho que se a Igreja Católica se atualizasse, ela não iria estar perdendo tantos fiéis como ela tem perdido, tanto espaço para outras religiões, e que é até bom para que a gente possa conhecer outras religiões. Eu não tive todas as minhas perguntas respondidas na Igreja Católica e eu acabei indo estudar outras coisas, outras filosofias, outras doutrinas. Ainda continuo indo na Igreja Católica. Aliás, se alguém me chamar para ir na igreja evangélica para conhecer uma outra coisa, eu vou. Aonde fala do Criador, do amor, eu entro. Aonde eu sinto que a energia é do bem, é do Criador, eu vou escutar, eu vou participar. Eu não tenho nenhum problema com nenhuma religião, mas foi me pedido para estar aqui acendendo essa pontinha de dúvida, de crítica dentro da cabeça de cada um que assistir esse vídeo. E se você quer realmente renascer em Cristo, sentir a energia, o amor incondicional dentro do seu coração, não é indo na missa uma vez por semana. Às vezes você está lá e as palavras da Bíblia são tão difíceis, às vezes a gente não consegue absorver nem 5% do que é falado lá na frente. Às vezes você absorve 1% e sai da missa da mesma forma, do mesmo jeito que você entrou. Você vai lá, recebe a hóstia, dá um dinheirinho pro dízimo, umas moedinhas que você tem na carteira e acha que fez sua parte. E acha que tá tudo bem,
que rezando na hora que acorda tá bem, rezando na hora que vai dormir tá ok, estou cumprindo a minha parte. Sou um homem de bem, sou uma mãe de família. Mas será que é só isso mesmo? Será que é isso que você precisa fazer aqui para crescer, para evoluir? Eu penso diferente. Para mim, uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, ela tem que olhar para o próximo. Ela tem que parar de ser egoísta, de olhar só para ela. Ela tem que parar de falar só da vida dela, da profissão dela, da carreira dela, da família dela. Ela tem que parar de olhar para si mesma, para o próprio umbigo e olhar para o próximo. Não há salvação sem a caridade. Essa frase é muito falada no Espiritismo, na Umbanda. Ou seja, você quer realmente renascer em Cristo? O ideal é que você olhe para o próximo. Então vai distribuir uma cesta básica, vai distribuir um prato de comida aos moradores de rua, adota um cachorrinho, um gatinho, vai passar um dia no orfanato, brincando com as crianças, vai visitar os idosos nos asilos, vai doar os seus ouvidos, pratica a escutatória. Tá todo mundo querendo falar sobre si, se vangloriar, falar da empresa que faturou milhões, falar sobre as metas que conseguiu bater, mas ninguém quer escutar o próximo. Você quer realmente renascer em Cristo? Para de brigar com a sua família, de ter ataques de raiva, de ficar sem paciência. Não adiantou até hoje. E você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você vai ter que mudar de tática. Se você quer ter um resultado diferente dentro da sua casa, você tem que mudar. O que dentro de você está fazendo com que o seu esposo haja daquela forma? Existe alguma coisa dentro de você que está fazendo ele reagir dessa forma? Ou o seu filho? Então tá na hora da gente olhar para dentro, da gente ter táticas diferentes para obter resultados diferentes. Outra coisa, eu te convido a meditar. Só olhando para dentro de você, você vai abrir espaço para renascer em Cristo. A transição planetária pede isso, requer isso, e quem quer continuar vivendo na Terra, a Terra agora vai virar um planeta de regeneração. Nós vamos vibrar na 5ª dimensão e você vai ter que se modificar para continuar aqui, para não ser levado a outro planeta ainda mais inferior ao planeta Terra. Então, se você não medita ainda, agora é a hora. É a hora de você olhar para dentro. Sabe aquela ferida, aquilo que aconteceu com você quando você era criança, que você não contou para ninguém? Aquilo que te marcou pro resto da vida? Aquela humilhação, aquela injustiça? Você vai ter que olhar para essa ferida se você quer realmente renascer em Cristo. Se você quer renascer em Cristo, você vai ter que abrir espaço para Ele entrar. E Ele não entra aonde tem mágoas, aonde tem ressentimentos, aonde tem remorso, arrependimento. Não há espaço para Ele. Eu te peço para renunciar todos esses sentimentos, porque eles são sentimentos tão densos, tão pesados, e não há espaço para o amor incondicional de Cristo. Enquanto você não fizer isso, você não vai ter paz na sua vida. Você vai ter que reencarnar N vezes. Encarnação atrás de encarnação,
para vir ao menos uma vez disposto a se limpar, disposto a renunciar, disposto a aceitar Jesus Cristo dentro do seu coração. Tem muita gente que fala, eu aceito Jesus, eu amo Jesus, mas como se você continua cultuando uma mágoa? Se você não perdoa o seu ex-marido, se você não perdoa uma amiga que foi embora, se você não perdoa o seu pai, a sua mãe, não importa o que eles fizeram para você, não importa o quão mal alguém fez para você, não importa se te ofendeu, se te humilhou, se você foi injustiçada, não importa, você veio para perdoar, você veio para amar. Então eu te convido a limpar o seu coração, a esvaziar todos esses sentimentos ruins. O nosso coração é como um copo de água. Não adianta você só jogar água suja e não lavar o copo. Se você colocar água limpa e cristalina dentro de um copo sujo, essa água ela vai ser contaminada. E a transição planetária ela pede isso, para que ele possa retornar à Terra. Ele não vai renascer de carne e osso, como muitos falaram por muito tempo. O retorno dele vai ser dentro do nosso coração. E para que ele retorne, você vai ter que passar por essas etapas. Vai ser doloroso, vai ser difícil. Você vai ter que tirar a casquinha da ferida, deixar ela sangrar de novo, para que finalmente ela possa cicatrizar. E ele possa retornar no seu coração. E eu tô aqui para te falar que é dessa forma que você vai renascer em Cristo. É dessa forma que você vai conseguir ascender, evoluir, passar para a próxima etapa. É isso o que é nos exigido agora, neste momento. E eu tô aqui para te ajudar, para fazer com que você possa olhar para essas feridas da forma mais confortável possível e mais amorosa possível, com o mínimo de catarse possível. E a pandemia veio para que a gente pudesse ficar sozinho, meditar e olhar para a gente. Mas ninguém fez o dever de casa. Quase ninguém fez isso. Quem foi que ficou sozinho, que meditou, que desligou a TV, desligou o jornal, orou, se reconectou? A maioria das pessoas ficou maratonando Netflix. Ficou se embargando de notícias ruins que só nos fazem sentir medo e culpa pelos jornais, pelos noticiários. E eu te peço, se você realmente quer renascer em Cristo, desliga a TV. Desliga a TV. Principalmente os noticiários que fazem você ter medo de tudo. Agora, em 2022, vão ter uma sequência de cataclismos, inundações, terremotos, erupções de vulcões. Muitas mortes vão acontecer, infelizmente. Muita gente vai morrer, muita gente. Mas quem tiver com Deus dentro do coração vai conseguir passar por tudo isso, vai ter muita fé e vai conseguir. Quem estiver fazendo o dever de casa, começando a vibrar na quinta dimensão, não vai acontecer nada com essas pessoas. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo não é para colocar mais medo, muito pelo contrário, é para reavivar a sua fé e para que você possa realmente renascer em Cristo. Eu deixo essa mensagem para você refletir nesse domingo e que você possa
começar, iniciar a sua semana com a sua fé reavivada. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que possa gostar. Um beijo e até a próxima!